Amém? Amém. Apocalipse 11, capítulo 11, verso 1 e 2. Diz assim a Escritura Sagrada: e foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar dos que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Por exemplo, irmãos, nós sabemos, irmãos, que quando Deus fala conosco, nos dá a possibilidade de entender todas as coisas de uma forma muito direta. Se você prestar atenção, você vai entender coisas que para o mundo não são entendíveis. E em muitos momentos você não precisa ser inteligente para entender a vida com Deus. Você não precisa ser inteligente, uma máquina, um fenômeno. Você só precisa perceber, ter discernimento da linha dos pensamentos de Deus. A linha dos pensamentos de Deus, elas mostram muito claramente quem é Deus, e aquilo que Ele se opõe, e aquilo que Ele aprova. Então vou repetir: quando você olha para a pessoa de Deus, você vai perceber qual é a linha que rege os pensamentos de Deus. Eu olhei para Deus, eu vou começar a entender a linha dos pensamentos que regem o desejo e a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Ele está querendo nos dar um norte pela palavra, então não é um norte sugestivo. E nós vamos então ver claramente que existe uma regra no mundo, porque nós vemos que essa regra, ela tenta se assemelhar àquilo que é de Deus, porém, na verdade, são coisas profanas, são coisas temporais, passageiras. Quando nós começamos a olhar para Deus, nós começamos a ver bem claramente que João é o único homem. A Bíblia não fala da família de João, a Bíblia não fala quantos irmãos João tem, se são apenas 1, 2, 3, fala apenas um, mas ela não dá comentários a respeito do que vem a ser, além de João, dentro do contexto bíblico do Apocalipse. Quando nós estamos na casa de Deus, nós devemos entender o seguinte: isso aqui é mais do que real, isso aqui é mais do que verdadeiro. Então eu começo a olhar para Deus, começo a olhar para o mundo, e o que eu vejo o mundo tentar replicar. O mundo tenta fazer uma demonstração para você daquilo que é qualitativo, daquilo que é vencedor, daquilo que realmente importa, para que você preste atenção naquele ensinamento. E aí então você vai ver o mundo qualificando as suas obras. Na Fórmula 1, vários pilotos entram para fazer o teste da volta. Alguém tem o melhor lugar para arrancar e ter a chance de chegar na frente. Então quem faz a melhor volta é o pole position. Daquele dia, bom, então eu vou arrancar da melhor posição, porque se eu estou como pole, eu tenho chance de passar para a segunda, para a terceira e ganhar aquela corrida. Então o mundo fala de forma qualitativa daquele piloto que foi o mais desafiador, que foi o mais intelectualizado no sentido de todos os aspectos, olhou para o carro, viu as condições do carro, viu as condições da pista, viu tudo. Então ele conseguiu dar a volta mais rápido, então ele é o pole position. O mundo qualifica como a pessoa mais rápida naquele momento para poder tomar o pódio. Quando nós olhamos para a realidade do mundo, você deve olhar que tem coisas que são coletivas, mas elas são qualitativas. Então, se eu falo de um time de futebol de salão, eu falo em 5 pessoas. Eu falo em 4 pessoas que vão jogar na linha, ou 2 na linha, e 2 no intermediário, e 1 no gol. Então, são 5 pessoas. Quanto? 5. Se o homem quer ou não, qualitativamente, os 5 são os melhores. Então são os 5 que representam aquela equipe. Sucessivamente, nós vamos olhar para um time de futebol de campo. Nós vamos ver, ou melhor, vamos olhar para um time de futebol society. Nós vamos ver 7 pessoas jogando. Supostamente 3 na frente, 3 atrás e 1 no gol. Então são 7. 7 homens escolhidos. Ou seja, o esporte é coletivo, mas não tem 100, nem 50, nem 200. Só tem 7. Sucessivamente no futebol de campo, pode ter 12, que é a regra. Mas se você encontrar 1 ou 2 que são craques, bons, é muito. Ainda que sejam 12 que foram escolhidos, ele vai dizer: ó, aquele ali vale 10 milhões, 20 o resto. O resto tudo vale 200 mil. Por quê? Eles estão dentro de um contexto de qualitatividade, mas eles não têm a desenvoltura daqueles que estão no campo.
Meu Deus. O texto que eu escolhi hoje, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é que o título chama-se As Duas Testemunhas. Duas. E quando nós estamos diante de Deus, nós temos que começar a entender o que é ser uma testemunha de Deus. Por quê? Porque dentro de uma obra em que somos bilhões de pessoas, as pessoas vão falar assim, não, somos bilhões. E daí que Deus não escolheu nem 100, nem 200, nem 300 testemunhas, nem 12. E aí o Espírito Santo de Deus vai perguntar para você, o livro está estruturado no capítulo 11 como As Duas Testemunhas. Quando nós olhamos para Deus, irmão, nós devemos fazer uma afinação dentro do nosso fórum espiritual, que nós temos a capacitação dada por Deus. Então nós começamos a digerir as coisas de uma forma como Deus ensina, e não como aquilo que é conveniente. Aleluia. Eu falei para todos vocês que o qualitativo está dentro das regras. Ainda que o homem fala, bom, nós temos 300 mil pessoas no futebol de salão, não, mas a regra diz que só são 5. Então vamos escolher 5. A Bíblia Sagrada está nos enfadando, nos encharcando, nos alimentando de uma ordem divina qualitativa. Aleluia. Não é quantitativa. Você lembra que várias vezes Deus já falou em nosso meio, mas a impressão que eu tive, não com todos, é que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, não deu nada. Já ouviu sobre Mateus 7, 1,5 milhão de vezes. Eu já peguei, o presbítero já pegou, mas o que parece é que não tem muita realidade dentro daquilo que seja de total importância para você. Opa! O que ele está dizendo? Mateus 7 é um clássico que não sai do meu coração. Como os outros clássicos que não saem da minha vida, eu sempre penso em Mateus 7. Eu sempre penso em Salmo número 1. Por quê? Porque eles me alertam sobre a realidade, a verdade e a mente de Deus. Ou seja, a mente de Deus é uma mente qualitativa. Aleluia. Mateus 7 diz: Mas Senhor, em teu nome fizemos, acontecemos e divulgamos o teu Evangelho. Ele só responde assim: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Bom, se Jesus não é qualitativo, o que ele é, irmão? Ele é qualitativo. Então não adianta vir para a igreja com a mente da ilusão de ter uma vida na igreja, uma vida em casa, conveniente a você, está se matando. Você está indo para o inferno com um novo, com a Bíblia na mão, e dizendo, olha, eu sou salvo, não, você não é salvo. Você está iludido, você está em alucinação, porque Jesus disse, apartai, Senhor, eu fiz tudo isso. Você fez, mas eu nunca te conheci. Porque você fez uma coisa que nunca colocou a tua vida na realidade de Deus. É isso que eu quero saber. Você vai colocar a realidade de Deus. Tem coisas que, se você chegar e colocar o teu ponto de vista amparado por Deus, as pessoas não vão aceitar. Mas ainda que as pessoas não aceitem, eu estou um pouco incomodado. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura. Então, quando eu converso com homens que estão no mundo, a Bíblia está dizendo, não, você vai conversar com loucos. E eles vão inverter a polaridade de que deve prosperar o assunto. Então, ontem, por exemplo, estava conversando com o irmão Albino. Se o irmão Albino começar a conversar com você, ele tem muita coisa para te ensinar. Ele vai inverter tudo que você pensa de uma forma ordinária, supostamente correta, intelectual, social. Não, você está totalmente errado. Conversa um pouquinho com ele. E ele já tem esse posicionamento dado por Deus. Tem uma coisa clara, mas eu acho que 90% não vão aceitar, não. Mas ele não inverte a moralidade porque ele sabe que está certo. Quando nós olhamos para Deus, irmão, nós devemos entender bem claramente que Deus é uma pessoa que ele começa a trabalhar e começa a mostrar para você, olha, eu sou assim, eu quero assim e decidi assim. E se isso na verdade, irmão, não for feito, que é muito complicado, porque você começa a ser um sonhador da religiosidade. Então eu faço porque eu sou jovem, eu faço porque eu tenho direito de fazer. Então você começa a pegar um caminho que supostamente vai dar no céu, mas segundo a vontade de Deus, Mateus 7 diz que não deu no céu. Ele estava fazendo tudo, mas ia dar no inferno. Meu Deus! O que eu quero mostrar para os irmãos é que Deus é uma pessoa que ele nos ensina a ser perseverante.
E quando você persevera com os pensamentos de Deus qualitativos, e não pensamentos que convêm a você ou a mim. Então a igreja deve olhar para a palavra e observar que em inúmeros versos ele fala: eu quero assim. E se não for assim, assim não me interessa. Por quê? Porque eu quero assim. E na qualidade de Deus deve ser homenageado, glorificado, respeitado e obedecido. Não, pastor, fica trazendo invenção para você ser ou deixar de ser. Você tem uma capacidade didática, cognitiva, humana de ler vários textos. O que ele está falando? Está falando em qualitatividade, que é o principal de tudo aquilo que nós temos que olhar. Ele diz assim: ó, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí deixa claro para você: eu amei o mundo de tal maneira. E tem o meu único, ele já qualificou, único Filho, para que todo aquele que nele creia, ou seja, quem estiver crendo em Maria, em João, em Pedro, em Antônio, ele está dizendo: está fora. Ele é qualitativo. Aleluia. Então nós temos que olhar o quê? A palavra de Deus, Deus é uma pessoa muito amável, é uma pessoa muito justa, uma pessoa muito extraordinária, maravilhosa. E eu vou ser sincero a você, eu não quero nunca falar de forma poética, eu quero falar a verdade que está no meu coração, no meu estômago. Quando eu falo que Deus é uma pessoa boa, que não é uma pessoa extraordinariamente magnífica, eu não estou falando para encher linguiça, não estou falando de forma clichê, não estou falando para, sabe, filosofar. Eu estou querendo dizer assim: Deus é uma pessoa boa, mas é boa, é boa. Mas o que os homens fazem com ele são atitudes atrevidas que podem custar muito caro. Então, quando eu olho para Deus, eu olho para Cristo, eu vejo a única pessoa que eu não posso perder na minha vida. Eu posso perder carro, mãe, mulher, filho, posso perder tudo, mas se eu perder ele, já era. Então o que eu estou fazendo? Eu, como representante dos interesses de Deus e dos interesses da igreja de Cristo, eu tenho que trazer uma palavra que seja a verdade para vocês. Alguns acordaram muito cedo, saíram de casa, fizeram as suas obrigações. Tem dias que não dão nem com o estômago para vir para a igreja, mesmo que o Espírito Santo traga. Tem outros problemas paralelos, tem assuntos de difícil solução imediata, não sabe o que pode acontecer daqui a um mês, ou daqui a 15 dias, ou daqui a um ano. Como na sã unidade mental, eu vou ser displicente com a verdade se eu não tenho a realidade da minha vida daqui a 15 dias, um dia e um mês? Tudo está muito bem, mas o próprio Deus pode falar: desmonta tudo, leva a sério. Meu Deus. Pastor, por que você está falando isso? Irmãos, Deus observa e ama aquilo que é qualitativo. Quando você olha para Deus, você vê que eles não tem muita gente para tomar conta de todo o espólio espiritual sagrado divino. Quantos são? O Pai, o Filho e Deus Espírito Santo. E a palavra, que é a palavra de Deus na terra. Mas eles só são 3. Eu quero dizer para você: se Deus não é qualitativo, o que ele é? Só são 3. Então, quando eu olho para a igreja, eu começo a olhar para os irmãos, eu começo a ver que há uma certa dormência, porque nada faz sentido de implicar na salvação ou no aborrecimento de Deus. Irmão, essa palavra de Apocalipse 11 fala que Deus dá a João uma visão de 2 testemunhas. 2! Não são 3, não são 4, são 2 pessoas para representar o mundo na época mais difícil que o mundo vai ter, de perseguição, de dificuldades. E nós devemos olhar isso com a devida sabedoria, com a devida cautela e temor, porque mais uma vez no texto Deus é qualitativo. Observa o que ele faz quando não tem qualidade que lhe agrade. Observa o que ele diz: e foi lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus, do altar dos que nele adoram. Ou seja, ele qualificou toda a realidade que estava em volta dele, e que aquilo que supostamente o homem vê que está certo, e aqueles que o adoram. Bom, aqueles que o adoram está para a minha esquerda. Aí agora o verso 2 diz: bom, aqui eu vou desqualificar. O que ele está dizendo? E deixa o ato que está de fora, está fora do templo, e deixa o ato que está fora do templo, e não o Messas, porque foi dado às nações e quiseram a cidade santa por 42 meses. O que ele diz é o seguinte: ó, os gentios que estão ali fora, você não mete, você não faz conta deles.
Por quê? Porque eles haverão de entrar em confronto no final dos tempos com a igreja de Deus. O que Deus fez? Desqualificou claramente os gentios. Não contou como coisa salva, não contou como uma coisa que tinha valor, não contou como aquilo que é o desejo do coração de Deus. Os gentios que estão lá fora, você não mede eles. Não mede. Por quê? Porque eles vão entrar em conflito com o povo de Deus, com a igreja de Deus, e eles, na verdade, vão pisar a igreja, a cidade santa, por 3 anos e meio, ou seja, por 42 meses. O que eu quero trazer para os irmãos, considerando o que já foi falado, é que tem que haver entre nós uma realidade, para você ganhar temperatura de confiança, porque senão você vai ganhar uma temperatura religiosa, você vai falar assim, vamos para a igreja domingo. Tá, mas vamos para a igreja domingo, vamos orar. Não é isso. É construir dentro de você o que Deus construiu na vida de poucos homens, de poucas mulheres. A salvação não é porque você faz o que você quer, ou eu faço o que eu queira fazer. A salvação ela está pautada em olhar qual é o pensamento de Deus. Bom, eles têm o hábito claro de serem qualitativos. Quando mandou o Salvador, mandou só um. Não mandou 10 nem 5, mandou um Salvador. Quando o próprio Jesus vai e faz a seleção, ele pega 70 e tira, não, 12 servem. Mas quem é o mais chegado deles? Apenas 3. Você tem que observar como Deus pensa para você não se iludir e achar que Deus vai salvar todo mundo. Não vai. Eles são qualitativos de natureza, eles sempre falam que estreito e apertado é o caminho que leva ao céu. Bom, mas e o que quer dizer isso? Por que é estreito? Que nem todo mundo, irmãos, tem a capacidade de entender que o mundo é mau. A pessoa entra no mercado, entra muito romântica, leviana, sem nenhuma maldade. Você não vê que o mundo está aqui para persuadir você, para tomar o que você tem, para te mostrar o seguinte, bom, você não tem essa força toda, eu vou persuadir você. Quando você entra no mercado, às vezes você fala assim, vou no mercado, segundo maldade. O mercado pensa, bom, vamos botar 2 prateleiras. Se elas olharem para cá, eu pego, faço comprar o que quer, o que não quer. Se olhar para cá, vai comprar o que quer, o que não quer. Então você entra no mercado e entra persuadindo. Você entra em uma situação de um banco é lindo, maravilhoso. O que o banco quer? Ele quer o teu patrimônio, então te oferece seguro, te oferece cartão, te oferece conta. O que ele quer? Tirar o teu dinheiro, tirar o patrimônio que você tem, e aí passa para o banco vai crescendo, e fica supostamente rico. Espiritualmente, você tem que entender que o mundo é um lugar mau, e que muitas razões que talvez te deixem dúvidas, você não pode ter dúvida, porque você vê, por exemplo, o mundo prosperar financeiramente. Mas, irmãos, o controle está na mão de Deus, o mundo. Porque é o mesmo homem que envelheceu, é o mesmo homem que vai a óbito amanhã com 70, com 80, com 90. E aí, acabou, já botei a óbito, eu mandei descer e acabou toda aquela folia. Quando você vê os traficantes com 15, 16, 20 anos, isso eu vi no Rio, eles andam com um barco, com 20 mil, 30 mil no bolso, na bolsa, 40 mil. Eles podem comprar o que quiser ali no meio daquela obra errada. Então, dinheiro não é símbolo de que Deus está na sua vida te prosperando, porque Deus prospera o traficante, Deus prospera o assaltante, Deus prospera até o empresário ou o empregado que vive isso, prospera. Não é símbolo que Deus está abençoando. O símbolo que você deve entender é que Deus, na verdade, poderia trazer aqui nesse momento de perseguição da igreja, por um tempo difícil. Ele poderia dizer, bom, eu vou colocar 12 pessoas para representar a igreja. Por que colocou 2? Oh, Jesus, aleluia. Por que ele colocou 2? Oh, aleluia. Porque às vezes você tem que entender que Deus tem 12 e não tem nenhuma. Às vezes Deus tem 100 pessoas e não tem nenhuma pessoa capacitada para representar Ele. Por quê? Porque é um misto em que a pessoa inverte a realidade de Deus e ela começa a entender que, bom, vou fazer esse tipo de planejamento porque eu vou persuadir o mundo. E você começa a ver o quê? Que tem alguma coisa errada quando nós pensamos nessa forma de que eu preciso dos meus neurônios de forma muito acesa, muito clara, para eu poder ter resultado. Não é isso, irmãos. Eu quero que vocês entendam que eu sei perfeitamente que eu sou mais velho. E já fiz coisas com vocês, agora é a vez de vocês. Eu não tenho nenhum conflito com isso. Eu não tenho nenhum conflito que a pessoa faça seu exercício, faça sua corrida, faça sua ocupação.
física, biológica, por necessidade. Eu não tenho nenhum conflito com isso. Aleluia. Mas eu tenho conflito com uma coisa. Ela achar que ninguém está vendo que ela está sendo moldada pelo mundo, que ela está sendo enganada pelo mundo, e que não tem Espírito Santo nenhum, e que já foi tudo embora. Mas ela se engana, não, o Espírito Santo não tem Espírito Santo nenhum, Deus também, não tem nada aí. Eu tenho. Por quê? Porque entrou o intelectual e entrou também aquilo que agride a Deus. Então eu estou falando pela Bíblia Sagrada que quando Deus dá a visão aos homens, é Ele deixa o ato que está fora do tempo e não o Messias. O que Deus está dizendo lá? Aquilo ali se desconsidera. Por quê? Porque eu já sei que são contra a igreja, são contra os padrões de Cristo, são contra os padrões de Deus. Então existem coisas que você se torna, mesmo dentro da igreja, um padrão reprovável, repudiado por Deus. Os gentios estão no templo. Aí supostamente você vai dizer assim, eu não quero os gentios estão no templo, então Deus está vendo os gentios, tá? Mas o que Deus mandou fazer? Não mede eles não. Por quê? Eu não volto com eles. A igreja de Deus deve entender o seguinte: Ó Senhor, aleluia. Deus é uma pessoa que Ele gosta muito de dar o poder dele para a pessoa em cima de exemplo. Eu observo tudo que as pessoas conversam comigo. Às vezes eu converso com a irmã Laura, e quando a irmã Laura fala de uma parte difícil da vida dela, ela faz um rosto assim: não, pastor, não. Tipo assim, ela diz assim: não, isso é um absurdo você fazer isso, eu já passei por isso. Aí eu fico olhando e fico pensando: não, pastor, não. Como quem diz, isso aí me levou quase à minha morte. Mas quando ela fala num semblante tão sério que ela entendeu: não, pastor, isso é um caminho da minha morte. Deus usa tanto a pessoa que a irmã Laura já contou para mim: pastor, eu tive esse sonho essa noite. Mas peraí, irmã, passou a outra noite, eu tive o mesmo sonho. Então essa riqueza, que é uma riqueza de comunicação com o mundo espiritual de Deus, você pode perder não só ela, que às vezes nem está tendo mais, e você pode entrar num momento de exagero espiritual, você achar: não, Deus está na vida, não, Deus já foi. Por quê? Porque você vê aqui bem claramente que Deus fala, no verso 13: e darei poder, olha o que Deus diz, darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que é vestido de pano de saco? De luto. Quando você está de luto, você não tem aquela pujança carnal para fazer algo. Eu estou pregando aqui, mas eu não estou, apesar de ter vindo de um extraordinário, brilhante evento ontem, você ia dizer assim: pastor, chegou aqui alegre. Não, eu estou alegre, mas estou comedido porque alguém fala no meu ouvido. E quando alguém fala no meu ouvido, ele está dizendo o seguinte: cuidado, porque eu estou para desembarcar algumas punições, algumas correções. E se eu, na verdade, sou obediente, eu não vou pregar aqui para você bênçãos e vitória. Eu quero dizer: ó, fica mais alerta. Você está muito romântica, muito poética, você está muito fora daquilo que pensa Deus. Então ele está dizendo: darei poder às minhas duas testemunhas. Irmãos, um Deus que vai dar poder a duas pessoas, ele está dizendo o seguinte: eu resolvo o mundo com o quê? Só com duas pessoas. Aleluia. Então você precisa entender o seguinte: mas para Deus entrar nas duas pessoas, é preciso que ela esteja amplificadamente sintonizada em Deus, em tudo. Ele não gosta disso, não gosta disso, não gosta disso. Eu não preciso ouvir uma pregação 3 milhões e meio de vezes para aprender, eu não preciso. Basta que se eu tenha temor, eu estou vendo que ele está dando poder a duas pessoas. O que implicitamente eu creio que ele vai dar poder a duas pessoas? Para que eu possa seguir esse exemplo. As pessoas são separadas, santificadas, elas odeiam o mundo. Eu não falo odiar o mundo, não é odiar as pessoas, elas fazem ver o fermento, o esgoto, a crueldade, a malignidade infinita que o mundo é. Só que muitas vezes a pessoa dentro da igreja acha tudo bonito, porque ela ainda é como se fosse uma Coca-Cola espiritual. Ela não vê maldade. Se ela não vê maldade, ela mergulha, vai embora com o mundo. Então ele está dizendo: darei poder às duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestindo de pano de saco. Quando você está vestindo de pano de saco, você tem que compreender que Deus é uma pessoa muito amável e Ele coloca uma vestimenta semelhante a dele. Por quê? Quando você vê o mundo, irmão, você tem que ver que as pessoas, se não forem resgatadas por Jesus Cristo, você fala no seu coração: o que vai acontecer? As pessoas não forem para Cristo, elas vão para o inferno. Mas por quê? Não há outro Salvador. Deus não vai repetir a outra vida para você: ó, pastor, agora você dá outra vida, outra oportunidade. Não tem, é só essa. Então ele entende o seguinte: só tem uma vida, só tem uma oportunidade.
O que eu vou replicar? Eu vou olhar a escritura, irmão. Por quê? Porque ele está dizendo que as duas testemunhas vão profetizar por 1260 dias, vestidas de pano de saco, ou seja, elas estão com harmonia com a realidade. Eles estão vendo todo mundo para o inferno, as duas testemunhas, e estão profetizando, e estão pregando com a autoridade que elas sabem que vieram de Deus. E quais são as características dessas duas testemunhas? Essas são duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Duas oliveiras e os castiçais. O que tem uma oliveira? A oliveira tem unção. Numa oliveira tem bênção. Numa oliveira tem prosperidade. Quando você olha para uma oliveira, a unção que despedaça o jugo é o poder de Deus para a vida daquela pessoa, testemunha que carrega naturalmente esse adorno espiritual. Bom, ela tem unção, ela tem prosperidade de Deus, o que ela disser sobre a face da terra, considerando o devido poder de Deus, é um decreto. Se ela disser que aquela pessoa deve morrer, aquela pessoa vai morrer. Mas assim, pastor, um homem de Deus, se disser que morre aquela mulher, segundo a vontade de Deus, em 3 dias, Deus fala, qual a vontade de Deus? E morre. E muito eu estou dizendo isso. A Bíblia está mostrando mais claro. E se alguém lhes quiser fazer, versículo 11 assim, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa assim que seja morto. Eu quero que você entenda a temperatura de que Deus deseja que as pessoas sejam fechadas com Ele, entendam a Ele. Mas as duas testemunhas, elas estão cobertas com o adorno de Deus. E os castiçais, os dois, cada um é eliminado. Uma testemunha está com o castiçal, são 2 castiçais, e a outra com o outro. Bom, nós somos a iluminação do mundo, porque trazemos a palavra, trazemos o poder do Espírito e trazemos a glória de Deus. Então são luz suficientes para pregar no mundo. Os castiçais representam a luz para florescer mais os neurônios daqueles que não têm naturalmente percepção da parte de Deus. É a unção. Você vê que é mais do que um decreto, porque é o próprio Deus na vida do irmão, da irmã. Só que tem que o irmão tem que entender, Deus vai desembarcar na minha vida, irmão. Ele não desembarca na vida de qualquer um. Como pastor, ele não desembarca na vida de qualquer um, como eu já falei. Ele vai escolher, se ele olhar e ver qualitativamente que interessa a ele e está correlacionado com ele, ele desembarca. E se não, ele não desembarca. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que Deus está dizendo que quando você começa a acreditar em Deus, você ganha poder. Você tem que entender o seguinte: o dinheiro ele movimenta o mundo, mas há determinado momento que o dinheiro não pode fazer mais nada, porque quando o homem ele é rico um pouquinho, ele tem possibilidade de ficar mais rico. Mas ele tem muita coisa, ele não tem mais possibilidade. Por quê? Porque eu tenho muito, então eu não posso comprar só esse pedacinho de terra, eu tenho que comprar tudo. Por quê? Senão não tem como lavar meu dinheiro. Você pode comprar 200, 300 mil e ganhar um pouquinho mais, mas você possa ser que você chegue um dia a ser igual a mim. Um homem falando, não, você não possa comprar aquela cidade toda. Por quê? Porque você tem muito dinheiro e aquela cidade ali às vezes não vai dar para você dar a devida vazão. Espiritualmente, o que Deus quer dizer para você é assim, na igreja: tira da sua cabeça esse pensamento temporal, terreno, tira isso, porque o meu movimento é poder, não é dinheiro, não é destacado. Meu movimento é de autoridade tão grande para você ser uma mulher de poder. Então, quando você acreditar, você ganha poder, e quando eu não acredito, você não ganha nada. Ele está dizendo, ó, as duas testemunhas no verso 6, estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos 2 dias, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Meu Deus! Onde é que eu quero trazer um pouco mais da minha cooperação com o pastor, com o irmão, com o amigo? Quando você olha para Deus, você deve entender que cada vez mais que você se deprecia diante de Deus, significa que você vai perdendo mais valor. Cada vez mais que você demonstra uma covardia, uma concordância com o mundo, quanto mais que você, sabe, tem aquela volatilidade espiritual, a gente fala, o que é esse? Aí ninguém sabia o que é, um dia só do dia desse. Espiritualmente, Deus quer que você entenda, bom, chegou nessa ponta, na parte que você é semelhante ao Jó. Quando Deus olhava para Jó hoje, amanhã, ele naturalmente falava, Jó não interessa, mas eu quero Jó melhor. Aleluia!
Por que a gente passa uma prova? Porque Deus quer você melhor. Porque você, às vezes, com dinheiro no bolso, uma coisinha qualquer, mas aí Deus fala assim, não entende nada. Está querendo ganhar dinheiro para você estabilizar. Não é a questão financeira que estabiliza você num processo diante de Deus. É você entender que Ele primeiro colocou as coisas de forma qualitativa. Deus é uma pessoa que não vai falar para você 10 vezes, mas já coloquei. O que o Senhor colocou, Senhor? Primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. A pessoa não tem nenhum poder, não foi batizada no Espírito Santo, não tem um dom espiritual, nunca teve um arrebatamento, nunca foi no céu, nunca foi no inferno, e não vê a realidade. Irmão, você acha que Deus vai fazer alguma coisa como se fosse um Deus que não visse uma realidade dessas coisas? Muitos dos homens que não têm nada, eles falam, essas coisas não salvam. Não salvam, pode até não te salvar, mas vai te empurrar para o inferno, porque você vai ficar cada vez mais depreciativo a você mesmo. Mas eu nunca vi isso. Então isso é para Joel, isso é para Moisés, não, é para você, é para todo mundo. Mas quando é que eu fico depreciativo? Quando eu acho que a minha recorrência, não, isso foi na época lá de João, foi na época de Daniel, não é nada disso. Ele está pegando as duas testemunhas e está dando poder hoje. Ele está querendo dizer, Fábio, eu boto você não para andar, eu boto você para voar. Andar já é coisa do passado. Então você começa a entender que claramente essas duas pessoas aqui, elas foram levadas por Deus, e a palavra de Deus diz que passado um tempo, o mal, o sistema político do mundo, vai matar as duas testemunhas, permitidas por Deus. Então essas testemunhas com poder, com honra, com glória, a Bíblia está mostrando que eles ficaram expostos por 3 dias e meio. Não tem essas duas testemunhas não, todos eles. O mundo olhando as testemunhas e zombando, não entrar não. Eles não estavam aí profetizando, não estavam aí falando, e eles morreram. Aí eles estavam trocando presentes entre eles, tipo, a ciência venceu, meu irmão, olhando. A ciência ganhou. Aí, Deus, naturalmente, muito poderoso, olha o que Deus faz. No capítulo 11, depois daqueles 3 dias que eles ficaram reverenciando lá, zombando, olha o que Deus faz no 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito da vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu um grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia, subi cá. E subiu ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram muito atemorizados. E deram apenas glória a Deus. Ou seja, eles viram tudo isso e não se converteram. O que eles fizeram? Eles já viram tudo isso. Eles tinham morrido, as duas testemunhas, e agora Deus falou sobre cá, ressuscitaram. Aleluia! E quem usou os demais que viram o terremoto, todas as mortes? A gente sabia diz que eles deram glória a Deus. Ou seja, eles nem foram impactados. O que eu quero mostrar para os irmãos, que é necessário um grande esforço. E eu vou ser sincero com você. Quando Deus, na verdade, vê que um homem já deu, Ele tem compaixão. Porque quando você leva a sério esse evangelho, você está tratando de pessoas teimosas, pessoas insistentes, pessoas que ainda que ouçam se fazem de surdas, pessoas que ainda que vejam, elas estão cegas. Isso é um trabalho que nem os médicos conseguem corrigir. Esse é um trabalho que Deus deu para alguns homens, para que eles possam perseverar e milagrosamente salvar um aqui, outro ali, outro ali. Você pode levar milhões para o médico, fazer fila no médico, bater essa fila toda aqui, o Senhor curar essas pessoas. Poderia ser o melhor psicólogo, psiquiatra, ele não resolve. O que eu quero dizer para os irmãos é que se você está procurando realmente servir a Deus, procure com entendimento para que Deus faça a vontade dele. A Bíblia diz que a sabedoria não é loucura. A minha sabedoria
sabedoria, o que eu penso, o que eu quero, é uma loucura. Por quê que é uma loucura? Porque eu estou invertendo a realidade dos fatos. Essas duas testemunhas têm unção. Quem é que deu unção? Deus. Por que elas ganharam unção, prosperidade e ganharam luz? Porque elas entenderam claramente. Eu preciso estar subjugado de forma natural. Mesmo que eu esteja hoje aqui, quando eu chegar nos céus, eu tenho que ser uma pessoa naturalmente obediente. Por quê, irmãos? Porque Deus quer mostrar para você que você entra numa igreja e você vai ser abençoado, você vai ser ajudado, você vai ser, sabe, empurrado. Quando você tiver o entendimento, se Deus podia usar 100, 200, 300, usou só duas, irmão. Duas testemunhas, por que ele está dizendo? Duas coisas estão implícitas. Ele quer mostrar o poder, ele quer dizer, não tem ninguém embaixo não, não tem uma moça lá e tem aquele rapaz ali. Só tem, não, tem duas moças só. Não dá para fazer testemunho essas duas coisas, porque o resto não é sério. Mas como assim, Senhor? Eu não vou dar meu poder para aquele meio fiel. Eu não vou dar minha unção para me fazer vergonha. Eu não vou dar prosperidade para me fazer o quê? Que bom. Então pensa bem uma coisa, irmão. Quando eu falo isso, eu quero dizer para a igreja, começa a abandonar aquilo que você coloca de realidade e tua vontade. A tua vontade ou a minha vontade, eu vou me afundar. Se eu for fazer a minha vontade, eu vou me afundar. Eu não acho, tenho certeza. Então por que para mim é tão difícil? Porque está bem claro. Irmão, faz a tua vontade, se pastor Zé faz. Eu faço a minha vontade, eu não sei o dia nem a hora, mas vou me afundar. E quando eu vejo a vontade de Deus, eu vejo duas testemunhas. O que eu vejo? Ih, rapaz, não é fácil. Por quê? Porque quando eu estou pregando, me veio aquela passagem que Jesus fala. Que está pregando, de repente ele fala com um para o outro, ninguém quis ouvir ele. E de repente ele fala, Pedro, quer ir embora também? Aí Pedro fala aquela frase mais simples. Mas por quê? Porque se nem Jesus as pessoas queriam ouvir, quanto mais nos dias de hoje. Então bota bem na sua cabeça. A marca da tua bancarrota, ou da minha bancarrota, é quando eu começar a pensar que não tem nada a ver. Meu Deus. Quando você vê o pastor pregar que não tem nada a ver, ele não vai se perder. Ele já está perdido. Então, antes que aconteça isso, estou falando com toda sinceridade, eu não tenho prazer de ficar na frente de uma igreja que ama o mundo, que não vê gravidade. Eu não tenho esse prazer. Não tenho. Se Deus falar, pode me tirar, Senhor. Eu não quero. Com 1000 pessoas, não quero. Com 5.000, não quero. Porque eu não quero enxugar gelo. Eu não quero me fazer de novo alucinado. Que se eu estou vendo que Deus diz, a alegria maior pelos pecadores que se salvam do que é por muitos justos que não necessitam de salvação. Mas eu sempre falo, ó, isso aqui me interessa, os pecadores. Mas pecador é uma pessoa consciente, irmãos. Eu sou consciente que eu sou um pastor no anonimato. Eu sou consciente que Deus me deu poucas pessoas. Mas eu sou consciente também, se o meu Salvador tinha 12, é porque Deus não queria 50 nem 100 nem 1000. Pensa bem uma coisa. Quem é constituído dentro da igreja é a realidade de Deus. Nós temos que entender que Deus é uma pessoa que olha. Quando ele olhou para Moisés, ele não viu 10, viu 1. Quando ele olhou para Elias, ele viu 1. E você, na casa de Deus, deve entender o seguinte, ó, ou eu fecho o mundo, abraço o mundo, vou para o mundo, vivo no mundo e abraço Satanás e seus demônios, cada um na esquerda e na direita. Mas por quê? Eu não resolvi esse mundo. O que quiser, me tornei amigo do mundo. Agora, não se iluda que você é amigo de Deus, ou que você é amiga de Deus, com uma vida para você e não uma vida para Deus. Eu quero deixar bem claro que foi escrito no livro da vida, que eu não estou com nenhuma, sabe, repugnância no meu coração. Só quero dizer o seguinte, eu não acho que vou para o inferno carregando a bandeira do mundo, não, tenho certeza. Eu tenho certeza, porque quando você é amigo de Deus, você vê que são duas testemunhas, que elas são ilibadas. Deus olha quem são, ilibadas, pode trazer. Isso aí eu conheço. E aquela moça, não conheço, mas tem São Paraguai. Então se hoje você está se sentindo como uma mulher, um homem, que está de forma mística no teu evangelho, ainda dá tempo de corrigir, ainda dá tempo de você fazer com que tudo seja resolvido. É só você se arrepender. Amém? Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.